Boa noite. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, desejar a todos boas-vindas nesse espaço que os nossos coordenadores trazem temas polêmicos, tendência, inovação no mercado. O tema de hoje é o direito na era dos robôs. Antes disso, para quem não nos conhece, eu vou passar um vídeo institucional da FIA que conta um pouco dos nossos quase 40 anos de história. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. É isso, a FIA é mais do que uma escola de negócios, é graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, pesquisa e consultoria. Lá no nosso site a gente mantém um blog dividido por categorias. Um dos posts, uma das postagens é sobre consultoria, o que é, os diferentes tipos e como contratar. Outra ferramenta bem interessante é o nosso canal no YouTube. Depois de editados, a gente dispara os vídeos lá, então vocês têm o conteúdo, pode ser revisitado, tanto as palestras, quanto várias entrevistas com os nossos professores em vários locais de mídia. E fica com vocês agora um dos professores da casa, que é o Ricardo Freitas Silveira, advogado e sócio da Libruc, pós-graduado em gestão jurídica. Toda sua. Um bom evento a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de vocês, mas a nossa palestra é daqui a pouco. Queria comentar com vocês um pouco sobre o curso de Gestão Jurídica Estratégica. Por que falar de gestão jurídica no momento que a gente vive hoje? Um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco na palestra também é abordado nesse curso. Quando a gente fala de gestão, são aulas de marketing, do marketing pessoal, aulas de administração, aulas de gestão de pessoas, aulas sobre finanças. Por que essas aulas? Porque são aulas que nós não tivemos na graduação em Direito. E eu não tive na graduação.
Então, são conteúdos complementares para o nosso dia a dia de um gestor, de um advogado de empresa, de escritório ou de um órgão público, e ele precisa ter acesso a esse conhecimento. Então, a proposta desse curso de gestão jurídica é exatamente complementar a nossa formação com assuntos do nosso dia a dia, como o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu falar para vocês como professor desse curso fica um tanto quanto parcial. Afinal, sou professor do curso. Eu chamei uma ex-aluna que está aqui com a gente hoje, a Ivana, que eu vou chamar ela para vir aqui à frente, que é advogada de departamento jurídico de empresa, que já fez esse curso no ano passado, Ivana? Ano passado. E ela vai dar um depoimento para vocês sobre esse curso. E aí, quando ela finalizar, eu volto e a gente fala do direito na era dos robôs. Combinado? Ivana. Oi, gente. Boa noite. Eu queria agradecer aí o professor Ricardo por ter me chamado para falar um pouquinho da experiência. Sou advogada de empresa, né? Então eu lido bastante aí com questões que envolvem a empresa. E eu falo questões que envolvem a empresa são números, são pessoas, são muitas pessoas, e que a gente precisa ter ali uma habilidade. Então, antes de mais nada, né, voltando aí um pouquinho do porquê que eu fiz esse curso, porquê que eu escolhi esse curso, eu estava em meados de setembro, mais ou menos, eu estava pensando, poxa, o que eu preciso? Eu preciso dar um up, né? O mercado está exigindo do jurídico, dos advogados, uma melhoria. O mercado está vindo com a tecnologia, com a inovação, e os advogados precisam sair do direito romano, do livro, precisa inovar. E aí, eu pensando assim, falando, poxa, o que a gente pode fazer? E aí eu entrei no site da FIA e vi que as inscrições estavam abertas e atendia todos os requisitos, que é o nosso dia a dia. Não é um direito romano, não é a letra da lei, mas colocando na nossa prática. Eu falei assim, bom, eu acho que eu vou tentar, né? A gente até pensa na hora que vai fazer o curso, putz, eu trabalho o dia inteiro, mas é à noite, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? E assim por diante. Fiz a inscrição. E aí, no primeiro dia, eu já me surpreendi, porque a aula é extremamente dinâmica e você traz a nossa atualidade. Então, na minha sala tinha pessoas de escritório de advocacia, advogados mesmo, sócios, tinham diretores de empresa, tinham advogados de empresa de várias idades. E o mais legal é que assim cada um colocava seu ponto de vista. Então, eu trazia uma realidade da empresa, o escritório trazia outra. E as aulas, elas eram complementos, eu falando particularmente, né, do meu dia a dia. Então, quando eu escutava, eu tinha uma aula, por exemplo, de gestão jurídica de empresa, que tem no curso, eu conseguia aplicar no outro dia que eu saía da aula. E, muitas vezes, quando mandam um material, eu já lia e eu conseguia já pensar no que eu poderia perguntar na aula ou levar uma ideia. Então, contribui, ajuda muito. Eu, particularmente, eu sou suspeita, o professor sabe, eu recomendo esse curso para todo mundo, né? A empresa lá eu recomendei, então o jurídico, cada pessoa lá do jurídico, inclusive da empresa onde eu trabalho, vai estar fazendo esse curso, porque é o nosso dia a dia, é a nossa dinâmica, e o principal, a gente precisa se atualizar, não só no direito romano, mas a tecnologia. E um outro ponto que eu também posso trazer, como as aulas elas são muito dinâmicas, nós temos vídeos, nós temos materiais que a gente consegue passar para as pessoas que são das nossas equipes. Tem dinâmicas, então tem discussões, trabalhos em equipe, e é isso que um departamento e com um jurídico hoje preza. Você sabe muito da técnica, mas você também precisa ter a questão de relacionamento, a questão de trabalho em equipe, porque sem isso, nada sai. Então, não sei se eu atendi vocês aí, algumas dúvidas, eu também estou à disposição,
Mas é um curso excelente e atendeu todas as minhas expectativas. Muito bom, obrigado. Imagina, que isso. Que propaganda, hein, pessoal? Me surpreendeu. Legal. Agora, então, nossa palestra. A Santa que me acompanha do escritório, a gente sempre questiona se esse tema chama a atenção de falar dos robôs, o quanto isso já faz parte do nosso dia a dia. E a gente não tem mais como voltar atrás. É uma conversa. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou até com o microfone com vocês, para que seja registrado, porque está sendo gravado. E a ideia é comentar com vocês tudo o que está acontecendo e o quão necessário é o estudo dessa nova abordagem da tecnologia. Me apresentar, então, eu sou sócio de um escritório, sou advogado, eu vou falar de termos aqui específicos de inteligência artificial, que já fazem parte do meu dia a dia, e que, se ainda não faz parte do dia a dia de vocês, certamente fará em breve. Há 3 anos atrás, junto com alguns amigos, nós iniciamos uma câmara privada de mediação e conciliação online. Nós fazemos audiência de forma remota, então a gente não precisa mais ir até o fórum para fazer audiência de conciliação e mediação, é a JusPro, depois você pode baixar o aplicativo. Faço mestrado hoje nesse assunto. O tema do mestrado da tese é: a inteligência artificial pode prever um litígio de consumo? A inteligência artificial pode prever qual consumidor vai processar a empresa? Estou estudando, ainda não tenho a minha resposta para isso. Já imaginou? Se sim, quanto que isso vale? Né? Mas deixa para depois. E alguns lugares que eu tenho a honra de ser professor, além da FIA, na Starts, no New Legal, e agora o evento da Fenaloc vai acontecer no final do mês de outubro, e eu super recomendo. Fica aqui também os meus dados de contato. Sofia, robô, vocês já tinham visto? Com as expressões faciais? Eu não vou mostrar nenhum vídeo hoje. Os vídeos a gente recebe pelo WhatsApp, a gente encontra no YouTube. Eu quero fazer hoje uma reflexão com vocês. O quanto esse assunto é relevante e imediato e que demanda de cada um de nós estudos. E também não vou começar com artigo de lei. Eu vou começar com o ensinamento que eu sempre coloco nas aulas e nas palestras, do Rancharan. Rancharan é como se fosse o papa da administração e da gestão. Ele é o consultor dos consultores. Tem um livro dele chamado Ataque, Transforme Incertezas em Oportunidades, que ele diz o seguinte: a vantagem é de quem cria as mudanças. Pessoal, parece um ensinamento simples, mas depois que todo mundo percorrer essa onda que eu vou comentar com vocês hoje, é igual falar em direito de família hoje. Tem novidade em direito de família, no sentido de que, se você levantar a mão, diversos clientes vão atrás de você, ou numa empresa. Se você vira para uma empresa e fala assim: nossa, eu sou advogado especializado em direito tributário, o que você tem muito? Concorrência. Esse especialista em gestão, em administração e marketing, ele fala que uma capacidade nossa, ter a capacidade de detectar antes dos outros as forças que estão redefinindo o mercado e ser o primeiro a dar aquele passo, isso sim é ter vantagem. Então, o conteúdo que vocês vão ver agora não é para daqui a anos. E eu vou mostrar que já é realidade. Quando nós falamos em novas tecnologias, existem várias, existem diversas. Eu não vou falar hoje com vocês sobre blockchain. Existem excelentes cursos aqui na FIA. Nós hoje também não vamos falar, por exemplo, de impressão 3D, nanotecnologia, bioinformática. Nós vamos falar basicamente de inteligência artificial, internet das coisas, todos os equipamentos conectados, coletando os nossos dados e as consequências jurídicas disso. E, claro, a ciência de dados. Hoje, no escritório que eu faço parte, nós temos cientistas de dados, advogados fazendo curso de ciência de dados. Ah, não precisa aprender a programar? Não, não precisa aprender a programar, mas precisa entender como que uma programação é feita, como os dados são coletados.
Então a nossa conversa sobre hoje a gente precisa limitar em virtude do nosso tempo. E a gente precisa entender essa expressão, exponencial. O que é uma tecnologia exponencial? Por que a gente fala hoje que nós estamos correndo muito mais rápido, tudo está acontecendo muito rapidamente? Existe então uma diferença do que é linear e o que é exponencial. Eu vou dar um exemplo para vocês. 1, 2, 3, 4. Lembrando daquela aula de matemática. 5, 6. Isso é um ritmo linear. Ritmo exponencial. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Muito mais rápido. Certo? A nossa tecnologia, a nossa velocidade hoje é exponencial. Se você continuar imaginando que as coisas caminharão num ritmo linear, você sai daqui falando assim: assisti uma palestra, o professor era até simpático, mas o que ele falou não é para mim. Talvez seja para os meus netos. Isso já aconteceu comigo. Eu estava chegando na Fenaló e um amigo me viu e falou: Ricardo, eu não vou ver a sua palestra. Eu não vou ver porque isso é muito para o futuro. Um carro autônomo, inteligência artificial, imagina. E existe uma lei que não é jurídica que explica por que nós hoje estamos nessa velocidade exponencial, que é a lei de Moore. O que essa lei fala? É uma lei de tecnologia. Que a cada 12 meses, a capacidade de processamento da tecnologia dobra. E o custo não aumenta. Eu deixei guardado o meu celular para não me atrapalhar. Mas se a gente vê a capacidade que esse telefone celular tem e quanto avançou nos últimos anos, é muito diferente. Não está andando assim, então o ano que vem vai melhorar. Hoje a gente assiste um filme pelo celular. Isso era impensável. Alguns anos atrás. Hoje você assiste, você está um jogo, não é nem um filme. O jogo está acontecendo agora, você poderia estar assistindo essa aula acompanhando um jogo. Então tem um ritmo diferente. Então, quando você fala, não, mas isso não vai acontecer agora. Será que não? E claro, existe um risco associado nisso tudo. Imaginar que o mundo vai caminhar numa velocidade linear e ele está caminhando numa velocidade exponencial, existem alguns riscos. Quem aqui ainda revela a foto, pessoal? Só se for por hobby. Hoje é quinta-feira, todo mundo trabalhando muito. Amanhã é sexta. Quando eu era mais jovem, ainda não tenho 40, mas quando eu era mais jovem, eu lembro de ir numa locadora chamada Blockbuster. Alugava 3 filmes, ia para casa com a namorada, com os pais, pegava 3 filmes na sexta-feira e devolvia na segunda. Cadê a Blockbuster? Se eu falar para vocês que ela teve chance de adquirir a Netflix e não adquiriu. Por quê? Porque ela imaginava que o mundo ia continuar numa velocidade que era impensável transmitir pela tecnologia streaming todo o conteúdo que hoje nós assistimos. E era. Eu não imaginava naquela época que eu poderia ter um aparelho celular em qualquer lugar e assistir qualquer filme. Mas aconteceu. Por isso que a vantagem é de quem? É de quem detecta antes dos outros. Para entender essa dinâmica, a gente já vai falar da era dos robôs, mas eu preciso fazer com que vocês entendam essa velocidade que nós estamos vivendo. Isso é um conceito de um livro chamado Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Então é um livro otimista, para quem entra nessa corrente. Para entender, e aqui acredito que a maioria seja de advogados, eu vou seguir esses 6 passos, 6 Ds, falando da nossa realidade jurídica. Eu sou de uma época que o processo era no papel. Eu fazia diligência, eu ia até o fórum para tirar uma cópia. Só tinha máquina de digitalizar, o scanner, os melhores estagiários. Depois veio a máquina de tirar foto. Olha o que acontece. Primeiro, você tem a digitalização. O que é digitalização? Você sai do mundo físico e vai para o mundo digital. O processo foi do mundo físico do mundo digital. Até aí. Só que depois que acontece essa primeira mudança, a gente vive uma fase de imaginar que não vai ter uma grande ruptura. Porque na verdade, o processo estava
na pasta, no fórum, ele era impresso, mas também estava dentro do nosso computador. O Uber, outra empresa de aplicativo, pessoal, não foi da noite para o dia. Demorou 2 anos, mas durante um período, toda inovação, toda nova tecnologia, as pessoas acreditam assim, isso não vai dar certo. Digitaliza, sai do mundo físico, vem para o digital, não vai dar certo. Mas acontece uma disrupção, uma disruptura. As coisas começam a perder o valor, e eu vou explicar para vocês. A gente começa a não ter mais contato com isso, porque desmaterializou, e todo mundo tem acesso. Quanto custa hoje para receber uma publicação? Você ainda recebe a publicação no papel? Quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar disso. Hoje você não vê mais a publicação. Ela chega no seu e-mail. Se você é de um grande escritório, ela chega dentro do seu sistema. Hoje, quando você compra um sistema, a publicação vem junto. Eu trabalho num escritório que tem muitos processos. A gente já gastou milhões de reais para receber publicação. Hoje, dependendo do sistema que você utiliza, isso vem de graça. Desmaterialização. Vamos voltar para o exemplo do telefone celular? Se você imaginar o seu aparelho celular, quantos dispositivos, quantos equipamentos deixaram de existir que estão dentro dele? Uma máquina de filmar, uma máquina de tirar foto, ou alguém comprou algum GPS aqui nos últimos anos, pessoal? Quem comprou uma máquina fotográfica? Só se for hobby. Você não vai gastar numa máquina fotográfica. O que mais? Tudo lá dentro do celular. E hoje, todo mundo tem acesso. Você não pode dizer, não, o brasileiro não tem acesso. Tem. Você não consegue mais comprar um telefone que não seja um smartphone. Faça um teste, vá na loja. Fala assim, eu só quero um telefone que faça ligação. Se você conseguir, é simplesmente um hobby, é uma brincadeira. Todo telefone tem acesso à internet. Democratizou. Deu para entender essa questão do exponencial? E aí, então, chegando no assunto da nossa aula, a gente precisa fazer uma diferença do que é uma simples automação e para aquilo que envolve inteligência artificial. Eu gosto de associar a expressão inteligência artificial a treinamento. Nós treinamos a máquina para que ela tome uma decisão, para que ela faça algo em nosso lugar. Como, por exemplo, um carro sem motorista está sendo treinado, preparado para caminhar, para andar nas ruas sem a nossa interferência. Isso é inteligência artificial. Mas se eu faço alguma coisa, uma máquina, para simplesmente repetir esse gesto, você concorda que não há decisão nenhuma? É uma simples automação. Então hoje eu posso fazer um robô com uma automação para o meu escritório que ele tira um documento do sistema e protocola. Do sistema e protocola. Uma automação. Isso já existe. Como eu posso fazer um robô, e a gente vai falar disso, que com base no histórico daquele juiz relacionado àquele assunto, antecipe para nós como um juiz vai decidir. E a gente está falando de análise preditiva. A inteligência artificial tem um potencial incrível de transformar a nossa vida. Então, a sociedade de um modo em geral. Antes de falar simplesmente do direito, por quê, pessoal? Porque o direito nada mais é do que o reflexo da sociedade. Quem fez direito aqui lembra do primeiro dia de aula. Direito é o conjunto de normas e regras. Saudades, né? Teve as saudades, bateu aquela flashback. Se o direito reflete a sociedade e a sociedade passa por mudanças, consequentemente o direito vai ser alterado. Hoje existe inteligência artificial para decidir quem vai ser contratado. É um robô que ele é programado para dizer quem tem o melhor currículo. A gente não vai discutir aqui o que você acha, se é certo, se é errado. Já existe. O robô ele é treinado, lembra, ele é programado para ler 10 mil currículos em 5 segundos. Com base nas informações, ele vai dizer. Existem cautelas, cuidados para serem adotados?
já imaginou se naquela programação tem um viés, tem uma discriminação? A gente vai voltar a falar sobre isso. O robô, ele nos ajuda. Ele pode ser um assistente pessoal. Olá, você conversando com o seu robô, você está dentro do seu celular, ou você tem um equipamento na sua casa, qual a previsão do tempo para hoje? Qual a indicação de restaurante para hoje? É um assistente pessoal. Os robôs, a tecnologia, a inteligência artificial tem sido utilizada para a nossa segurança. Essa imagem que vocês estão vendo aconteceu em Salvador esse ano. Primeiro caso brasileiro de um condenado foragido que ele foi reconhecido porque a foto dele estava no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Salvador. Tinha um grande banco de dados lá e ele apareceu vestido de mulher e mesmo assim o robô que foi treinado reconheceu o rosto dele. A Santa está aqui tirando uma foto. Se ela tirar uma foto e colocar na página dela, uma foto minha, o meu Facebook vai me avisar. A Santa tirou uma foto sua. Por quê? Ele já sabe que esse rostinho é meu, porque ele foi treinado. Robô chinês ganha de 15 médicos em competição para identificar tumor. É a predição que a gente tem falado. O Boticário cria primeiro perfume feito com a ajuda de inteligência artificial. Inteligência artificial pode trazer benefícios na área da educação. Muitas são as utilizações. Esse é o vídeo que eu comentei com vocês. É um rapaz, não precisa passar o som, ele está conversando com o assistente pessoal dele, conectado na TV. Então ele está lá escolhendo, ele está ouvindo a música, ele está regulando a temperatura do ar-condicionado, e aqui a gente fala de internet das coisas, ou seja, a casa dele conectada. Ele agora começa a preparar, ele tenta preparar uma janta ali, um almoço, mas ele não sabe, então ele pede ajuda. E ele também está com dificuldade de dar um nó na gravata. E o assistente vai ajudá-lo. Tudo isso acontecendo, ele lembra do horário, ele começa a arrumar a casa. Opa, por quê? Porque se ele está fazendo ali uma refeição, ele está esperando alguém. Opa, regulando o ar-condicionado para deixar um clima mais agradável. Chegou a visita, a companhia dele. E aí, o que vai acontecer? Ela vai chegar e ela vai ver que a comida não ficou boa, não ficou pronta e vai pedir uma indicação de restaurante. Isso não é o meu filho que vai ver. É só eu comprar esse produto que ele já está à disposição. Na verdade, eu já tenho isso no meu celular. Só não está conectado com a minha televisão, mas eu posso ir lá e conectar. Não deu certo, então eles já encontraram, vão fazer um outro programa. Isso é uma imagem de reconhecimento facial nas escolas. Algumas universidades já disponibilizam câmeras com reconhecimento facial. Então imagina que tivesse uma câmera aqui, analisando o rosto de cada um de vocês, para dizer se você está feliz, triste, insatisfeito com essa aula, querendo ir embora ou com vontade suicida. A câmera consegue fazer tudo isso. E aí você, como pai, como aluno, poxa, mas eu quero ter a minha liberdade dentro da sala de aula. Eu não quero uma câmera me vigiando, me fiscalizando. São dúvidas, são questões que agora estão sendo debatidas. Notícia de 15 dias atrás, Suécia, um país desenvolvido, câmera de reconhecimento facial nas escolas, com a devida autorização, e mesmo assim a Agência Nacional de Proteção de Dados sueca multou a escola em 20 mil euros. Porque a escola realizava o reconhecimento facial para não ter mais que fazer a chamada. E aí a Agência Nacional falou o seguinte, poxa, existem outros métodos de você fazer a chamada sem ter que reconhecer, porque com base nas expressões, pessoal, a quantidade de dados coletados é muito grande, não apenas se você está ou não presente. E aí, afunilando mais, então tem um artigo que eu escrevi, está lá publicado no Consultor Jurídico, 10 motivos, e a nossa conversa de hoje vai percorrer esses 10 motivos, por que todo profissional da área jurídica precisa entender, conhecer a inteligência artificial.
São essas 10 frentes que nós vamos falar aqui, já são realidade, e eu fico feliz de vocês estarem aqui hoje para aprender, e vocês vão ver que isso já aconteceu. A primeira frente é a utilização de inteligência artificial pelos tribunais. Mas já? Então pode? Então o advogado pode estudar inteligência artificial? CNJ implanta Centro de Inteligência Artificial. Espera aí, o CNJ fiscaliza, controla os juízes. Ah, o CNJ? Mas por que ele já tem um Centro de Inteligência Artificial? O Laboratório de Inteligência Artificial do CNJ tem 2 focos. A automação, que a gente viu que não é inteligência artificial, é só para produzir mais, para rotinas jurídicas com uso de robôs. E outro foco é o uso de inteligência artificial para criar soluções de apoio do magistrado. Fica claro que eles estão usando. O robô Vitor é o robô do STF. O Sócrates é o robô do STJ. Aí eu pergunto para vocês, eles fazem seleção de processos, qual processo vem para cá, qual processo vai para lá. Se o seu processo receber esse treinamento, esse tratamento, sair daqui e vir para cá, através de uma decisão de um robô do STF, você conseguiria entender, justificar, explicar isso para o seu cliente? Se essa decisão for prejudicial para você, isso é só uma das frentes. Então, hoje, estava lá ontem conversando, já há estudos, porque eles precisam normatizar isso. Eles começaram a utilizar. Quais são as regras? Como é que isso funciona? Muitas perguntas ainda. Esse assunto está sendo construído, mas não é só lá. Justiça de Pernambuco usa inteligência artificial para acelerar processos. Pô, então eu fui lá em cima, CNJ, já tem uma utilização em Pernambuco. Ele poupa o servidor e o magistrado de fazerem um trabalho repetitivo, muitas vezes até automatizado mesmo. Ele já faz a triagem, seleciona e assina automaticamente. Isso permite que o servidor se dedique a atividades mais desafiadoras dentro do judiciário. É uma excelente ferramenta de auxílio e ajuda. Novembro de 2018. Desculpa por trazer uma notícia antiga para vocês. Talvez você não saiba. Então, desde 2018, inteligência artificial traz melhorias inovadoras para a tramitação de processos no TST. O sistema BenTV de gerenciamento de processos, CNJ, Pernambuco, Justiça do Trabalho. Mas não para por aí. Primeira frente, inteligência artificial nos tribunais. Segunda frente, a análise preditiva. O que é análise preditiva? Eu já comentei com vocês. Você, nós seguimos padrões, certo? Tenho certeza que se quem gosta de pizza, e eu gosto, confesso que eu estou com fome, eu sempre peço as mesmas pizzas. Você não vai me ver pedindo uma pizza de palmito. Eu sigo padrões. Você também segue. Eu tenho entendimento sobre determinados assuntos. Análise preditiva de decisões judiciais. Imagine um juiz que já decidiu, da mesma forma, milhares de processos. O que vai acontecer se tiver um novo caso? Existe uma probabilidade muito grande dele julgar daquele jeito. Vocês concordam comigo? E como hoje o Brasil continua sendo um país extremamente litigante, maior número de processos no mundo, saiu o relatório Justiça em Números, nós celebramos que nós descemos de 80 milhões de processos para 78 milhões de processos. Só processos envolvendo relações de consumo, só no ano de 2018, 4 milhões e 400 mil processos envolvendo relações de consumo. O que significa? Que a gente tem material, a gente tem um banco de dados, a gente tem história, que é o grande ingrediente para a inteligência artificial.
Esse é um exemplo. Depois eu vou falar um pouco mais da Diana. A Diana é a inteligência artificial do nosso escritório. E o que a gente consegue dizer? Chega um caso novo, eu analiso os casos semelhantes, com o mesmo objeto, julgados pelo mesmo juiz, inclusive os casos das empresas concorrentes. E viro para o cliente e falo, olha, mantidas as condições de temperatura e pressão, esse é o resultado mais esperado. Depois esse, depois esse, depois esse. Nossa, é mágica? Não é mágica. É inteligência artificial. É análise preditiva. Funciona assim um exame médico. Você tem lá um grande banco de dados com 300 mil exames que tem um determinado diagnóstico. Quando chega um novo exame, ele vai olhar no banco de dados dele e vai fazer uma análise preditiva de qual seria o diagnóstico mais provável. Não é exclusividade nossa isso, pessoal. É a tecnologia sendo utilizada de diversas formas. No varejo, o varejo sabe como que nós consumimos, quanto nós consumimos. Então a inteligência artificial também pode ser utilizada. Exatamente esse trabalho foi proibido na França, mas a gente não está na França. Vamos continuar fazendo por aqui, pelo menos por enquanto. E claro, eu tenho certeza que aqui, hoje, existem muitos advogados que gostam de advogar, de fazer peça, de defender o cliente, de prestar consultoria. Todas essas tecnologias trazem uma nova dinâmica para a nossa sociedade. Quando eu falo dinâmica, é novas demandas, perguntas, questionamentos. Posso ou não posso? Eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar, né? Realidade virtual, realidade aumentada. Então eu estou aqui no prédio da FIA, não tem nenhuma publicidade no prédio, certo? Imagine então que eu coloco um óculos de realidade virtual, não sei se vocês já usaram, acredito que sim, e nesse prédio, que a gente está aqui, da FIA, tem a propaganda de uma grande empresa que faz telefonia celular, mas não no mundo real, no mundo virtual. Pergunta, essa empresa de telefonia, esse anunciante, tem que pagar para fazer um anúncio no mundo virtual, considerando que ele está utilizando o prédio da FIA? Interrogação. Eu não vou responder para a gente criar uma curiosidade e voltar a se falar. Tem muito assunto. Para aquecer, noite agitada, são 2 robôs sexuais. As pessoas se apaixonam por robôs acompanhantes. E o que acontece quando uma pessoa se apaixona por outra? Quando ela ama outra pessoa? Ou um robô. Quando ela morre, ela quer deixar os bens para ela. E se o seu cliente vira para você e fala assim, eu quero deixar o meu patrimônio para o robô que me ajudou, para o robô que cuidou de mim, estaria preparado para isso? No Japão, eles não estão conseguindo entregar todos os robôs que estão sendo comprados. Você pode achar o que for, e eu não vou discordar de você. Vamos nos limitar aos aspectos jurídicos. Ou vocês duvidam que alguém se apaixone por um robô? Tem uma série na Netflix que chama Better Than Us. Fica aí uma dica, um pouco de robô. E os robôs têm direito? Têm direitos? Eu não tenho nenhum animalzinho em casa. Mas eu acompanhei as últimas decisões que agora os animais têm direito, certo? Por que robô não tem direito? Vocês já viram quantos robôs têm ajudado as crianças, por exemplo, com síndrome de Down? Preciso mostrar? Não. Os robôs ajudando idosos? Não. Mas por que eles não têm direito se eles nos ajudam nos nossos problemas cotidianos? Já existe um grupo de estudo, você tem lá um artigo em inglês questionando isso. Por que não? Direitos dos não humanos. Começou com os animais, depois vem os robôs. Isso é discussão. Vocês não vão achar muito conteúdo, mas já tem um grupo nesse sentido. Esse também é um site bem bacana. Lembra, eu estou falando de questões jurídicas relacionadas à inteligência artificial. Como que os carros sem motoristas, os carros autônomos, serão programados? Se eu fizesse uma enquete aqui, pergunta, pesquisa,
Quantos gostariam de ter um carro sem motorista? Gostaria? Sim? Sim? Ou depende? Porque advogado gosta de responder depende. Avançando. A maioria das pessoas diz o seguinte: eu gostaria de ter um carro sem motorista, vírgula, desde que a minha família, quem estiver dentro do veículo, seja colocado em primeiro lugar. O que acontece, pessoal? Nesse exemplo, fica a recomendação, é um site que também está em português, Moral Machine, do MIT. Esse site pergunta para você o que o carro autônomo deve fazer. Ele tem um problema inesperado. Se o carro seguir nessa linha, essas pessoas morrem. É isso que significa isso aqui. Se ele virar para cá, essas pessoas morrem. Mas o carro está vazio. Então existem diversos exemplos para você dizer o que você faria. Se os meus filhos estivessem aqui, como que eu programaria esse carro? Dá para discutir bastante, não dá? Já existe. Vocês já ouviram falar de carro sem motorista? Ou eu preciso mostrar um filminho aqui de um carro sem motorista? Vocês já viram. Está muito distante? Não. Está pronto? Também não. É questão de séculos ou é questão de anos? Notícia de ontem, o primeiro caminhão sem motorista. Já é uma realidade. Então, só esse assunto aqui, a gente poderia ficar conversando bastante. E, claro, além das demandas consultivas, o contencioso, o processo judicial. Você pode assessorar a sua empresa, o seu cliente, nos esclarecimentos que ele precisa, como também os processos que vão acontecer. Esse livro, quem gosta, tiver interesse nesse assunto, Armas de Destruição Matemática. O que eles estão dizendo? O preconceito é uma realidade. Nós temos, todo mundo tem um pouco, só que nós não vamos falar muito sobre isso. Agora imagine colocar o preconceito dentro da máquina. Essa autora, a Cat O'Neill, escreveu um livro dizendo do perigo que é quando você coloca dentro do algoritmo, dentro do computador, aquele preconceito, porque é um humano que programa. Então é uma recomendação de livro. A gente vai falar de alguns assuntos. Por que é perigoso? Porque em larga escala, né, impactam suas vidas, as vidas das pessoas. Caso comum, muita gente viu, envolvendo inteligência artificial e LGPD. Hering terá que explicar o que faz com os dados de reconhecimento facial dos clientes. É um cuidado que nós precisamos ter ao orientar os nossos clientes. Já existe tecnologia, mas tem que fazer do jeito certo. Colocar uma câmera com reconhecimento facial nas lojas não deu muito certo. Nem para a Hering, nem para a Via 4, que administra o metrô de São Paulo. Funcionários da Amazon nos Estados Unidos são demitidos por software. Eu vou programar. Produziu pouco? Fora. A Amazon disse que não fez isso. Eu estou reproduzindo a notícia. Época Negócios. Então não tem mais RH. Produziu, continua. Não produziu, fora. Como é que o empregado se sentiria se isso acontecesse? Como é que você se sentiria se isso acontecesse? Já é realidade, pessoal. Estados Unidos, Amazon chegando aqui, pura realidade. A gente fala muito do direito empresarial, mas essa predição também já é utilizada pela polícia. Esse é um exemplo em Manchester. Quem é mais experiente aqui como eu vai lembrar de um filme chamado Minority Report, que fala do pré-crime, né? É o Tom Cruise, que tenta se antecipar à ocorrência de crimes. Um exemplo, se a polícia já sabe que vai ter um roubo aqui, o que ela faz? Coloca policiais. Parece óbvio, simples. A questão é até onde vai essa iniciativa do policial? A gente já sabe quais são as ruas mais violentas de São Paulo? Me parece que sim. A questão é, será que eu vou criar um perfil suspeito? Eu posso prender ele antes dele cometer o crime?
Ah, então eu já sei. Se estiver andando na rua, menos de 18 anos, depois da meia-noite, chinelo, bermuda, moletom e o cabelo com risco. Eu acho que ele está sendo preconceituoso, hein? A polícia de lá já caminha nesse sentido. Tem mais por aí, a questão do compliance de algoritmos. E aqui é um assunto, a gente também tem falado isso em uma das aulas, no curso de gestão de riscos e compliance. As empresas têm que pensar como que elas utilizarão, quais são as regras, quais os limites para as empresas utilizar essa inteligência artificial. Eu achei o Código de Ética para o Desenvolvimento de Algoritmos dos Programadores do Reino Unido. Ponto 1. Humanidade aumentada. Ponto 2. Avaliação de vieses. Ponto 3. Explicabilidade. Vou gastar um tempo aqui. Já que uma máquina estará tomando decisões, é preciso ferramentas e processos que sejam transparentes e explicativos sobre as decisões tomadas por esses sistemas. Um grande ponto quando nós falamos da inteligência artificial e das decisões automatizadas é a transparência. O que isso significa, pessoal? Você precisa explicar como aquela decisão foi tomada. Se você foi um dos demitidos, você pode levantar a mão e falar assim, por quê? Se o banco não concedeu o crédito, aqui a gente misturando um pouco de LGPD, por que eu não tenho crédito? Se a seguradora decidiu não pagar, por quê? Não basta ter um algoritmo. Então vem, isso aqui não é uma lei ainda, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, você tem orientações. No Brasil ainda, depois a gente vai falar. Olha um tópico aqui que eu propositalmente não falei até agora. Mas conversando com uma empresa essa semana, isso já faz parte das discussões internas. Mas se tudo for automatizado, quem é que vai sobrar? Quem é que vai almoçar? Quem é que vai vir fazer curso? Quem é que vai comprar o carro se ele não tiver? Estratégia para lidar com o desemprego. É mais um ponto. Aqui a gente, avançando nas reflexões para vocês verem como isso pode ser discutido lá na frente, quando uma empresa fala assim, tem 10 mil funcionários, ela vira e fala assim, vou mandar 10 mil embora. Tenho certeza que tem bastante discussão aí para os advogados da área do direito do trabalho. Proteção em privacidade, consciência de riscos. Aquilo foi no Reino Unido. Olha as diretrizes da Comissão Europeia. Supervisão humana. Pode ter inteligência artificial. Só que tem que ter o humano para supervisionar, para ver o que o robô está fazendo. Segurança, privacidade. Olha quem voltou aqui esse assunto. Um dia vocês vão fazer uma contestação, uma petição, e vão lembrar da transparência. Vão falar, um dia, em 2019, final de setembro, eu ouvi uma palestra e alguém disse que esse assunto, a transparência dos robôs, dos algoritmos, das decisões automatizadas, diversidade, não discriminação e equidade, bem-estar social e ambiental, prestação de contas. Brasil, semana passada, senador Stevenson, ele apresentou um projeto de lei que trata da inteligência artificial. Princípios e fundamentos, melhorar o bem-estar humano, olha esse assunto que vocês viram lá na comunidade europeia, supervisão humana, valorização do trabalho humano. As decisões automatizadas são sempre auxiliares. Quem tem que tomar a decisão na visão desse projeto de lei? Nós, humanos. Eu posso usar? Posso, mas são auxiliares. E a responsabilidade será do supervisor. A lei não diz quem é o supervisor. Então surgem já alguns questionamentos nesse sentido. Poxa vida, então, já tem lei? Não, não tem lei. Isso é um projeto de lei. Mas alguém já foi lá e começou. É o início de uma discussão. Lembra do que o Rancharan nos ensinou.
seja primeiro a dar o próximo passo. Isso tudo também, pessoal, robôs já começam a atuar como mediadores. Eu não atuo, nunca atuei com arbitragem, mas pesquisando sobre esse assunto, o que eu achei fora do Brasil? Já existem robôs que fazem a seleção dos árbitros por algoritmos. Na arbitragem as partes escolhem, certo? Por que não um robô escolher o melhor árbitro para aquela demanda? Esse assunto já está sendo discutido fora do Brasil. Então quer dizer que a inteligência artificial já impacta nos métodos adequados de solução de conflito? Já existem robôs atuando como mediadores. Não sei se vocês perceberam, mas eu nem fiz aquela pergunta, será que o robô vai substituir o advogado? Sim, vocês estão vendo a quantidade de trabalho para a gente? Eu estou para dizer assim, só tenho 20 anos de carreira, de profissão. Eu estou extremamente animado. Isso aqui vai gerar trabalho assim pelas próximas décadas. Vocês concordam comigo? Legislação, consultoria, contencioso, novas empresas, novos negócios. Para nós, isso é uma oportunidade gigantesca. Definitivamente, o profissional da área jurídica, de escritório, de empresa, não pode reclamar de falta de novidades. Pode reclamar que esse ano o Corinthians só ganhou um título, aí eu concordo, que para nós é pouco. Mas falta de novidade, não. E a democracia, né, pessoal? Porque o algoritmo do Facebook pode ter ajudado o Trump. Então, assim, isso também mereceria uma conversa específica sobre isso. Se os algoritmos nos conhecem nas redes sociais, hoje, eles conseguem interferir no voto, na escolha de um eleitor pelo seu candidato. Então é como se fosse uma manipulação. Então você tem um conteúdo vasto sobre esse assunto. Então, a força, o impacto dos algoritmos hoje no nosso dia a dia, para que você só veja as notícias que você tem que ver. Só aparece na sua timeline, da sua rede social, aquele grupo de amigos. Eu tenho lá 1000 amigos. Você acha que os 1000 passam na minha timeline? Ou já existe um algoritmo dizendo, vai passar aqueles que o Ricardo tem maior afinidade? Eu não uso aplicativo de relacionamento, mas assim, também tem um algoritmo lá. Então, assim, até a pessoa. Então, o seu candidato, o político, o governante, tem uma interferência dos algoritmos. A pessoa com a qual você vai se relacionar, os seus amigos, também. A pessoa com a qual você vai sair, também. Fica fácil perceber que a nossa conversa de hoje, esse bate-papo, tem um impacto muito grande na sociedade. E eu deixei em vermelho porque eu não preciso mostrar nada. Quem serão os professores que vão levar todo esse conteúdo para os alunos que estão se formando nas faculdades de Direito? Ou para nós, como alunos? Eu me surpreendi quando eu comecei o mestrado. Eu tive aula com o brilhante ministro Ricardo Cueva, tendo uma aula com ele sobre algoritmos. Direito concorrencial e algoritmos. Ministro do STJ. A capacidade intelectual, o conhecimento dele sobre todos esses assuntos me surpreendeu. Então, engana-se quem pensa que os juízes, os promotores também não estão estudando esse assunto. No Distrito Federal existe, Ministério Público do Distrito Federal, uma divisão especializada em inteligência artificial. Se eles estudam, a gente tem que estudar também. Tem que se preparar. E claro, né, isso interfere no nosso dia a dia com os nossos clientes. Quero comentar com vocês o que hoje nós já fazemos no escritório. A Diana é a nossa inteligência artificial. O nome foi escolhido. Todos esses 10 tópicos
Então, a nossa robô chama Diana. Ela tem condições de ajudar os nossos clientes. A gente não mandou ninguém embora. Pelo contrário, estou com 3 vagas para advogados trabalharem com a Diana, porque é o humano que faz as perguntas para a Diana responder. O que a Diana nos ajuda hoje? Análise da litigiosidade do consumidor. Meu cliente quer saber quem é o consumidor que está processando ele. É a primeira vez que ele está processando? Ou é um consumidor que está sempre brigando com o mercado? Quem é esse consumidor? Quem é o advogado? Tudo isso eu consigo. Por quê? Porque a Diana consegue percorrer o banco de dados com mais de 200 milhões de processos judiciais. Isso interfere na nossa estratégia de atuação. Quando eu sei contra quem eu estou brigando, fica melhor. A análise preditiva, que eu já comentei com vocês. O que hoje nós chamamos de proposta de acordo ideal. Quem faz aqui já fez acordo, a gente fala muito em política. Então para esse assunto eu vou oferecer tantos mil reais. É uma política de acordo padrão. Mas espera, no estado inteiro? Como que pensa? Como que eu vou oferecer a melhor proposta naquela vara? Se em todo o estado a proposta, exemplo, para negativação indevida é 4 mil reais, e se eu em algumas varas oferecer 3 mil reais, porque o meu histórico diz que eu não preciso oferecer mais do que 3 mil? Mas são só 1.000 reais. Quem aqui tem contencioso em larga escala sabe que 1.000 vezes ao 1.000, a gente chega em alguns milhões de reais. E a Diana que vai dizer qual que é a melhor proposta, para qual assunto, em qual localidade. E claro, o que a gente chama de mapa de provas. O que eu preciso mostrar para aquele juiz em relação àquele assunto para que eu tenha maiores chances de êxito naquele caso? Por juiz. Por assunto. Quem é que vai fazer a contestação? O advogado. O que a Diana ajuda? Para esse assunto, para esse juiz, você precisa mostrar isso e isso. Porque ele utiliza esses critérios para tomar uma decisão. Tudo isso, hoje, a gente faz não só do nosso cliente, como das outras empresas do segmento. Então a gente consegue identificar aquilo que o cliente não está fazendo ou utilizando. Isso hoje, estou comentando sobre processos judiciais, mas é possível fazer sobre outros dados públicos, como, por exemplo, projetos de lei. Hoje já é possível você se antecipar como que os deputados votam. Quem segue quem? É uma análise preditiva. O 8º ponto é a gestão de testemunhas. Então, o que a Diana fez para nos ajudar? Nós colocamos num banco de dados todos os depoimentos de todas as testemunhas de um determinado cliente nos últimos 5 anos. Para quê? Para quando um advogado chega para fazer uma audiência, ele vê aquela testemunha e fala assim, peraí, já teve aqui 7 vezes sendo testemunha e agora está dizendo que a gravata é vermelha. Poxa vida, mas a semana passada ele estava aqui dizendo que a gravata era verde. Excelência, processo tal, número tal. Pode consultar esse processo? Acho que tem aqui uma divergência de um conteúdo de uma testemunha ou de um reclamante. A gente já fez isso com alguns clientes, são casos bem sucedidos e alguns clientes já venceram processos, alguns reclamantes já foram multados por tudo isso. Então já é uma realidade. Um chatbot de mediação, um chatbot é aquele que você conversa com ele, ele te responde. Oi, tudo bem? Tudo. Estou chateado com a empresa, ela me cobrou por um valor que eu não aceito. E aí o chatbot vai e fala assim, mas o que aconteceu? Me conta. E ele faz uma negociação. Então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, a Diana, que é a nossa mediadora, está lá conversando com algum consumidor do meu cliente e fazendo um acordo. Então, a gente não mandou os mediadores embora, mas se o consumidor do meu cliente quer fazer acordo agora, eu preciso dar para ele essa possibilidade. E, por fim, a gente monitora processos ajuizados por aquelas empresas que nós chamamos de Civic Tech. São empresas que acabam por estimular
novos processos judiciais. Então, são empresas, não escritórios de advocacia. Claro, não posso deixar de dizer que assim, hoje existem centenas de Lawtechs, são empresas de tecnologia que atuam na área jurídica. Então, isso também é um mercado. Então, se você adora o direito, apaixonado por tecnologia, e não se vê trabalhando num escritório, nem numa grande empresa, existe aí uma oportunidade gigantesca de novos negócios. São as Lawtechs ou Legal Techs. E claro, né, pessoal, o nosso ambiente está sendo transformado de uma forma radical. Por quê? Porque ele é baseado em informação. A informação dos processos está agora dentro dos computadores, então a gente pode fazer muita coisa. E existe esse livro do Richard Susskind, que ele traz, além de tudo que eu já disse para vocês, novas atividades, novas profissões dentro da área jurídica, relacionadas à tecnologia. Como, por exemplo, um especialista em mediação e conciliação online. Um ultra especialista. Ele é extremamente especializado, ele não é um generalista. Engenheiro, especialista em tecnologias, um cientista de dados e um profissional especializado em prevenir novos riscos. E numa frase, não é um advogado, é um empreendedor, é um investidor. Inteligência artificial, deep learning, machine learning, olha, não importa como é que você vai chamar, se você não entende ou não entende, você precisa conhecer esse assunto. Senão você vai ser um dinossauro em 3 anos. Porque a inteligência artificial, de fato, está aí revolucionando o nosso dia a dia. Eu queria agradecer e abrir para perguntas. Falei nos últimos 60 minutos e agora espero perguntas de vocês para a gente trocar algumas figurinhas sobre esse assunto. Muito revolucionário? Vamos perder o emprego, o trabalho, ou estamos aí repletos de oportunidades para nós? Quem quer fazer uma pergunta? O microfone está chegando. Sem perguntas? Assustados? Bastante? Então vamos cumprir parte da missão. A outra parte é vocês fazerem mais perguntas. Pessoal, tudo isso já é uma realidade, então não tem nada aqui que vocês ou já não viram, talvez não tenham visto tudo. Então já existem cursos específicos, a gente fala desses assuntos aqui nas aulas da FIA, como a FIA também tem os cursos só de inteligência artificial, sem a parte jurídica. Tem muita coisa, muito conteúdo. Eu falei agora nesse último slide de conclusão o que é um deep learning, um machine learning. Então tudo isso para nós tem que ser incorporado no nosso dia a dia. Uma hora ou outra, ou por uma consulta de um cliente, ou trabalhando dentro de uma empresa. Então tudo isso ainda associado com a Lei Geral de Proteção de Dados. A inteligência artificial depende dos dados que são coletados, como esses dados vão ser coletados, tudo isso. Eu fico à disposição de vocês, tem aqui o meu e-mail, meu celular. Se um dia quiserem conhecer a Diana, serão muito bem-vindos no escritório. Acho que tem uma pergunta lá. Como fala sobre um futuro... Está funcionando? Joilson. Não. Deixa eu pegar outro para você. Não, pode ficar que eu vou pegar esse azul. Teste. Agora. Oi. Oi. Ricardo, como a gente fala de futuro, e futuro tem hipóteses, então a gente tem algumas perguntas que talvez gerem reflexão e não tenham uma resposta. Eu vou tentar colocar algo no presente. Então, você falou sobre uma inteligência artificial que desliga pessoas que têm baixa produtividade, ok? Agora, vamos pensar de outra forma, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de vários
departamentos, várias áreas que vão correr atrás disso, inclusive a área de produção e a área de vendas e etc. Eu vou pegar algo um pouco real. Então, eu tenho uma empresa de recursos humanos. Essa é a empresa de recursos humanos de contratação, então ela contrata pessoas. E essa empresa utiliza inteligência artificial para contratação. E aí nós temos pessoas trabalhando para contratar para vários clientes. Só que aí uma dessas pessoas teve baixa produtividade. Só que a baixa produtividade não foi por causa dela, foi por causa de um sistema de inteligência artificial que deve ter tido alguma pane, alguma situação para contratar. Não sei se você entendeu o meu ponto de vista. Sim. Então, essa pessoa ela pode ser desligada, ou a culpa vai ser desta pessoa que teve baixa produtividade, ou vai ser da pessoa que... ou vai ser do programador dessa inteligência artificial? Como é que fica? Eu não vou falar de culpa, eu quero destacar primeiro o que a consequência, então. Não só consequência, mas assim, isso que está sendo pensado em termos de legislação brasileira e internacional fala da supervisão humana. Ou seja, não é para deixar o robô decidindo sozinho. Alguém precisa conhecer essa decisão. Por que aconteceu? Porque simplesmente deixar uma decisão sem esse acompanhamento, a gente corre o risco de terem diversas injustiças. Então eu não vou nem dizer para você quem que é o culpado ou não culpado. Eu preciso ter um humano para avaliar o que aconteceu. Se a gente segue essa linha de que precisa ter uma supervisão humana. Se o robô simplesmente, se não for auxiliar, e aí o que vão acontecer? Vão acontecer as injustiças, vão acontecer as discriminações, e aí esse desligamento volta para o ambiente jurídico como uma reclamação trabalhista. Então, quem é que vai ser responsabilizado? Sim, a questão não é para isso acontecer desse jeito. Por quê? Lembra do que eu falei? Inteligência artificial, treinamento. Talvez, daqui a 2 anos, 5 anos, esse exemplo que você deu, você fala assim, não, isso não acontece. Porque ela foi devidamente treinada e ela sabe que ela tem que considerar que essa baixa produtividade acontece quando existe uma nova tecnologia e todo mundo demora 6 meses para aprender a utilizar uma nova tecnologia. Só que isso você vai ter que passar por esse treinamento constante. Porque isso que a gente fala de machine learning, ou seja, a máquina aprendendo, essa é a essência. Isso hoje é um desafio para as organizações. Porque quando o empresário coloca dinheiro, ele quer o quê? Retorno. Lá no escritório, quando a gente investe, a gente quer retorno. Mas aí eu falo assim, não, mas espera, não está pronto. Eu estou treinando a Diana. Ela não acerta 100%. Eu falo, ela acerta 80%, que já é muito. Ah, mas e os 20%? Os 20% ela ainda está errando. Você quer com 20% de erro? Ah, não quero, só vale se for 100%. O que tem 100% aqui, pessoal? Eu? Não, vocês? Então, assim, a sua pergunta, que foi muito boa, está muito nessa linha. Tem que tomar cuidado, senão sai numa matéria igual aconteceu com a empresa que a gente mostrou. Boa noite. Eu queria 2 coisas. A apresentação vai estar disponível no YouTube, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, que você estava falando dessa análise preditiva, né? Então você avalia tudo que o juiz fez sobre aquele assunto dentro daquele. Isso não gera suspensão do juiz? Suspensão? Porque ele já, pela análise preditiva, se você utilizar ela, você está usando uma forma de adivinhar o que o juiz vai fazer. Causaria suspensão, não causaria? Eu posso adivinhar, mas essa suspensão é quando ele tem lá um conhecimento, alguma coisa, não vou lembrar exatamente o texto da suspeição. Mas nesse caso, não. Né? O que ele tem que tomar, o que a gente tem que tomar cuidado, eu ouvi isso de um diretor jurídico. Ele falou, poxa, mas aí não tem graça, né? Se eu já sei que eu vou perder. E, na verdade, isso é um indicativo. Porque você viu que eu não mostro 100%. Eu falo, de 100 processos como esse, em 60, a parte A ganhou, a empresa ganhou. E em 30, a empresa perdeu. Então você tem que ver. Então tem todo um trabalho jurídico para você pensar o seguinte, tá, mas e nesse caso? Porque não importa os outros, o passado. O que importa é o seu. Que o que muda é isso, é o caso.
Então você vai imaginar o seguinte, poxa, então o que foi feito para que a empresa perdesse e que a empresa ganhasse? É uma direção, não é uma certeza absoluta, né? Como não existe certeza absoluta, do que vai acontecer. Você viu que eu mostrei ali 60% de chance da empresa ganhar. Isso para muita gente não significa nada. Eu não sei se o meu vai estar nos 60 ou nos 40. O que a gente consegue dizer, aí você entra a parte jurídica. Então deixa eu olhar os 60 para ver o que eu tenho que fazer para ganhar. E olhar os outros 40 do que eu não posso fazer, senão eu vou perder. Então é um indicativo, não é alguma coisa assim, vai acontecer. Né? Então não é exatamente daquele caso. Mais perguntas? Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Com relação à lei especificamente, Projeto de lei, ela prevê a abertura dos algoritmos, ou seja, nós temos o Victor lá no STF. Uhum. Ninguém sabe como que aqueles algoritmos foram feitos. Essa lei trata do assunto, ou seja, uma transparência para saber como é que foi construído? Então, assim, essa é uma lei geral, não é uma lei só sobre a inteligência artificial nos tribunais. Então, eu comentei com a turma aqui, ontem eu estava no CNJ, e eles estão desenvolvendo agora normas deles relacionadas à inteligência artificial. Porque eu falei, eu quero entender o Victor, e aonde que eu pesquiso? Cadê? Me explica. Então, eles já estão pensando nisso, como CNJ. Essa nossa lei, que ainda está muito inicial, mas é só para ficar de olho, ela tem alguns diversos pontos de melhoria. Então, aqui, eu não estou vendo o que você falou que é a transparência. Mas, eu mostrei para a turma, isso daqui eu ainda estou aprendendo a mexer com isso. Espera aí. Aqui, quando a gente fala nas diretrizes europeias, transparência. Código de algoritmos no Reino Unido, explicabilidade. Então, assim, nosso projeto de lei, ele vai ter que melhorar muito ainda. Foi um exercício que a gente fez aqui na aula essa semana, assim, tem muito que avançar. O projeto de lei ainda passível de diversas alterações. Ele simplesmente não falou da transparência. Né? Você já viu que já pegou. Então, assim, o mundo inteiro, esse é o grande ponto. Eu preciso conseguir explicar. Mas a legislação brasileira ainda não tocou nesse ponto. Será que, desculpa, quando tiver a transparência, não vai ser muito previsível a decisão? A previsibilidade da decisão... Então, mas o Victor, por exemplo, ele seleciona processos, não é um algoritmo de julgamento. Então, ele fala assim, então imagine que aqui são 100 processos. Ele vai pegar, então ao invés de alguém, um humano, gastar tempo separando os casos parecidos, o robô faz isso, ele não julga. Então ele fala assim, então esses casos aqui é sobre direito de propriedade? Então, peraí, junta esses 20 aqui. Pá. É o que ele faz, é isso. E separa o que é repercussão geral e o que não Exato, seria. Um exemplo. Então ele hoje não está fazendo análise preditiva no Supremo. O que ele faz é separar processos em grupos, de acordo com o conteúdo. Mas, mesmo assim, é um tema para um advogado querer entender. De repente, o seu processo entra nesse grupo dos 20 e tem um tipo de decisão. Quando, na verdade, você queria que ele ficasse nesse processo, nesse grupo aqui que teria outro direcionamento. E aí você vai poder, quer dizer, ninguém nunca fez, pedir uma explicação, pedir uma reconsideração. Então, são questões jurídicas que a gente vai enfrentar daqui para frente. Obrigado. Você voltou com esse slide. Você podia contar um pouquinho para a gente desse livro? Posso. Esse livro ele tem assim, a base aí de muitos empreendedores da área jurídica. O Richard ele é um advogado de Londres e ele fala o seguinte: o mercado jurídico está mudando demais. Ele fala de algumas mudanças, então a regulamentação está cada vez menor. Então, se você fala assim, a pergunta que eu escuto muito, poxa, mas a OAB não vai fazer nada com um monte de empresas prestando serviços jurídicos? E eu respondo e falo assim, mas são empresas, não são escritórios de advocacia.
esse livro fala muito da redução no valor dos honorários lá de fora, como acontece aqui. Esse livro fala muito da fragmentação dos serviços jurídicos. Se você me perguntar assim, você é advogado? Você é advogado? Não. Qual é um trabalho mais simples que um advogado pode fazer? Não, mais fácil que um acordo. Dizer se um processo está ativo ou encerrado, morto ou vivo, não é mais fácil que fazer um acordo? Você pagaria para alguém fazer isso? E se esse alguém tivesse 100 mil processos judiciais? Se eu falar para você que eu faço isso em 100 mil processos judiciais, não é um serviço muito simples, mas é um serviço que é extremamente rentável para mim, se o meu cliente tem 100 mil processos judiciais. Quanto que eu vou cobrar? Não sei, mas você concorda que qualquer coisa vezes 100 mil reais... Esse autor, dando o exemplo do que ele sugere, ele nos recomenda que a gente fatie os serviços. Então ele fala para você assim, não seja um especialista que faz tudo, seja um especialista no acordo. Seja um especialista em fazer sustentação oral no tribunal. Então ele recomenda a ultra especialização. Por quê? Porque aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, o que não falta é advogado. Se você vira para mim, você quer prestar serviço. Eu sou advogado de família. De família eu conheço 300. Dentro do direito de família você faz o quê? Adoção. Opa, então você é um advogado de direito de família especializado em adoção. Bacana. Então eu já sei que você faz adoção. Não, mas dentro de adoção de crianças maiores de 10 anos. Então você é ultra especialista. Um exemplo. Então esse livro traz ensinamentos como esse. E ele fala também que a nossa atividade jurídica, passa por um processo de automação, de sistematização. Como a gente já tem hoje tecnologia que faz um contrato sozinho. Então, ou você aprende a criar uma máquina que faça um contrato, se você depender de fazer contrato simples e repetitivo, você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Então ele é direto no ponto. Tem automatização. Os honorários estão cada vez menores. Uma alternativa é você fatiar. Eu faço isso. Se tiver alguém precisando que eu diga se o processo dele está ativo, está encerrado, eu faço. E cobro. E ganho. Poxa, mas isso é um trabalho jurídico? Eu trabalho e ganho. Então ele desmistifica um pouco aquilo que o advogado vai cuidar do processo o tempo inteiro, vai fazer tudo, petição, recurso, agravo. Não, você tem que ser ultra especialista. Então eu recomendo esse livro, você consegue baixar gratuitamente em alguns sites. Tem mais uma pergunta? Não? Obrigada, professor Ricardo. Obrigado. Para os nossos cursos de consultoria, consulte o nosso site, fia.com.br. Os que vieram de carro, pode pegar comigo um selo de desconto de 50% que nós oferecemos. E consulte o nosso blog, acesse mais de 150 textos escritos pelos nossos professores e consultores, leitura relevante. Bom retorno aos seus lares, esperamos vocês numa próxima oportunidade.